1971 a 74, as autoridades negaram a existência da epidemia, tentando esconder os fatos que corriam de boca em boca. O vai e vem das ambulâncias, a multidão na porta do hospital. E lá dentro, uma situação muito pior. No Emílio Ribas tinha 1.200 pacientes, lá não tem 1.200 leitos. Tinha 500 leitos. Então tinha gente no chão, tinha gente que estava segurando seu próprio soro, né? Internei a criança numa pia, a criança pequena cabe numa pia. Né? Uma situação dramática. O doutor Jacir Pasternak viu a meningite muito de perto. Era infectologista em São Paulo, o centro da epidemia. Trabalhava no Hospital Emílio Ribas, a referência no tratamento. O jovem médico receitava antibióticos, mas o que angustiava era a falta de um outro remédio fundamental naquele momento: informação. A falta de divulgação foi ruim, matou muita gente, com certeza, por falta de, não só de divulgação, como de organização. O importante não é preservar a vida das pessoas, o importante era preservar o regime e não, aspas, gerar pânico. Em 1974, a epidemia explodiu. Só em São Paulo foram quase 18 mil casos. Muitos nem tinham tempo de chegar ao hospital. A meningite meningocócica tem várias formas, uma das quais é uma doença muito grave, muito aguda, que pode matar em 4 horas. Naquela época, os ministros não falavam com o jornalista como hoje, né? Mas sei lá, por que cargas d'água, eu falava bem com o ministro da Saúde do governo Geisel. Ele foi de 74 a 79, que era o Dr. Paulo Almeida Machado. Aí eu fui lá e gravei a entrevista com ele. O que ele dizia é: há uma epidemia de meningite. Foi a primeira vez que uma autoridade reconheceu que havia uma epidemia, né? E era a autoridade da saúde. Pronto. Mesmo com anos de atraso, parecia que dessa vez a população brasileira ia saber a verdade sobre a meningite. Só que, incrivelmente, ainda era preciso vencer a melhor amiga da doença, a censura. E eu escrevi a entrevista, o ministro da Saúde admitindo a epidemia. Eu ainda estava escrevendo, ela já estava censurada, ela foi censurada. O censor não estava censurando só a Eliane Cantanhede, que era uma garota, a revista Veja, e nem mesmo a imprensa, ele estava censurando o ministro da Saúde. Porque falar que tem uma epidemia contra o regime. O censor, em certa medida, estava censurando o próprio presidente da República, o próprio Geisel. Eles ficavam dentro das redações achando que eles podiam tudo. 50 anos depois, eles não estão mais aqui. Sob a proteção da Constituição de 88, nenhuma autoridade decide com antecedência o que você tem ou não tem direito a ler, ouvir e assistir. O parágrafo 2º do artigo 220 diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Se a pandemia da Covid impôs a todos nós um tempo de muito sofrimento, os grandes problemas tiveram soluções inéditas. E a informação chegou. O governo federal impõe obstáculos à informação correta dos cidadãos com a falta de transparência e as recentes mudanças de metodologia na divulgação dos dados da doença. Os veículos G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL formaram uma parceria inédita para trabalhar de forma colaborativa na busca de informações precisas e necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Hoje o Brasil tem exatamente média de 1.000 mortes por dia. Chegamos a 8.816.113 diagnósticos de Covid no país. Agora, esse mesmo consórcio
inicia mais uma etapa do trabalho, uma campanha nacional em favor da vacinação. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Passado e presente conversam e concordam. A fila da vacina é o melhor caminho. O Brasil só se livrou da meningite nos anos 70, quando o governo reconheceu a epidemia e comprou milhões de doses de uma vacina que tinha sido recém-descoberta. Era uma vacina que tinha sido testada na África. Em 75 houve a grande campanha de vacinação, que foi uma coisa monumental. O Geisel se vacinou, os ministros se vacinaram. Mais uma vez, Assim, não é só para eles se salvarem, era o exemplo que vem de cima. É impressionante a semelhança do vírus com a mentira. Uma ajuda o outro a se propagar. As fake news são notícias falsas. Elas estão fora do campo da liberdade de expressão. Elas são pré-excluídas da Constituição. Elas não se identificam, as fake news, nem com liberdade de pensamento, nem de informação, nem de expressão. A pessoa que cria aquela informação, ela está buscando o maior alcance possível, ou seja, a pessoa 1 passa não só para a pessoa 2, passe para a pessoa 3, 4, 5, 6 e cada uma delas vai estar disseminando notícia falsa. É exatamente o comportamento do vírus, né? Tem 7 milhões de visualizações, né? Tá circulando bastante, então. Quando a gente teve essa necessidade de criar as agências de checagem. A missão do Fatal Fake é estabelecer para as pessoas o limite do que é mentira e do que não é. Estão chegando aqui no Brasil. Ele fala que no teste tem um contaminante, tem um vírus e tal, tem esse tipo de microscópio não tem capacidade de mostrar um vírus. É uma história já falsa, né? Com isso daqui a gente já consegue cravar que é fake. Já. Ninguém imagina que Vladimir Putin tenha aprendido a falar português de uma hora para outra sem sotaque nenhum. Algumas mensagens, evidentemente, não são verdadeiras. O problema é que nem todos usam esses recursos só para explicar os avanços da tecnologia, como estamos fazendo aqui. Diariamente, muito material é produzido e espalhado com a intenção específica de confundir. Uma democracia precisa de informação de qualidade, feita por uma imprensa livre e independente. É por isso que o trabalho do jornalista é protegido pela Constituição. O parágrafo 1º do artigo 220 diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E isso não está escrito em russo. Cada vez mais agora cresce o papel do jornalismo profissional, do jornalismo objetivo, do jornalismo que vai buscar os fatos, do jornalismo que tem compromisso com a verdade. A liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de criação artística. Nós temos que ter muita preocupação em